a maior potência do norte gaúcho e oeste catarinense. 880. Rádio Seberi, a rádio com o seu jeito de ser. A Rádio Seberi comunica que o programa que será apresentado a seguir é de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores, não cabendo à emissora qualquer tipo de responsabilidade pelas informações, comentários ou opiniões nele manifestadas. A partir deste horário, pela Rádio Seberi, o Informativo AgriCenter, um programa voltado às atividades do homem do campo, informações técnicas, previsão do tempo e análise de mercado. Fique bem informado. No ar, o Informativo AgriCenter. 6 horas, 2 minutos, 15 graus 8 décimos a temperatura, 95% a umidade relativa do ar. Muito bom dia, senhoras, senhores. Estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje 3 do mês de outubro do ano de 2015. Estamos vivendo o dia de número 276 deste ano, faltando 89 dias para encerrarmos o período. Estamos na 26ª semana comum. A lua está na fase cheia. Hoje é dia do cirurgião dentista latino-americano. E a frase do dia de hoje nos diz: se algo rouba a paz do meu coração, é porque ocupou o lugar de Deus. São Francisco de Assis nos deixa esta frase. Estamos chegando nesta manhã de sábado para juntos acompanharmos tudo aquilo que é tendência aqui no município, na região, no estado, no país e no mundo. Afinal de contas, o Informativo AgriCenter é o informativo do seu parceiro no agronegócio, que faz um giro completo destas informações para você. Estamos no ar e a partir de agora, no programa de hoje, você passa a acompanhar... Plantio da lavoura de soja já começa a ser planejado e deverá ser antecipado. Clima e planejamento de 2 possíveis safras são as principais variáveis que estão sendo analisadas pelos produtores. Confira hoje no programa as tendências e as mais variadas alternativas de sementes hoje disponíveis no mercado. Lavoura de trigo chega ao momento de início da colheita. A preocupação concentra-se na prática ilegal de utilizar o glifosato para dessecação. A equipe AgriCenter dedica tempo especial para debater o tema, trazer alternativas e trazer mais um alerta ao produtor. E os reflexos da instabilidade política e econômica brasileira, com seus reflexos no mercado de grãos, como está, será? Pois é. O analista de mercado Índio Brasil, da corretora Solo de Ijuí, aborda o assunto trazendo um paralelo do mercado interno e do mercado externo. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Informativo AgriCenter. A produção e apresentação é de Jefferson Carvalho, a coordenação é de Maurício Zanetti e a direção-geral de Luiz Paulo Barbieri. Está no ar, aqui na Seberi AM, o informativo do teu parceiro no agronegócio. Seis horas, 5 minutos, temperatura 15 graus 8 décimos, 92% a umidade relativa do ar. As principais manchetes do jornal Alto Uruguai, também circulando em nossa região, trânsito muda atitude também. Palmitinho lança programa Prato Cheio e auxilia famílias. Ainda a polêmica das diárias, saiba quais as câmaras de vereadores da região que mais gastaram e que menos gastaram no ano de 2014. Ainda alento para a prevenção, aberta a atividade do Outubro Rosa e o destaque, é para a prevenção. A Alpestre está preparada para a Oktoberfest. E as informações esportivas a nível regional, que também são destaque do jornal no dia de hoje. 6 e 7, 15 graus 8 décimos a temperatura, 95% a umidade relativa do ar. E nós já entramos de imediato no nosso tema principal do dia de hoje. O Informativo AgriCenter debate a questão soja. Vamos aumentar a área plantada, vamos antecipar o plantio, vamos cuidar variáveis e principalmente as variedades de sementes. Vamos tentar 2 safras este ano, vamos replantar milho. Qual é a realidade hoje que está sendo vivida a nível regional? Pois é.
Essa última geada aí estragou tudo, atrapalhou todo o trabalho do produtor, né? E só foi aquela para incomodar realmente, né? Então nós vamos, a partir de agora, entender um pouco mais desse cenário com a equipe técnica da AgriCenter, que hoje está composta pela participação do Fernando Casarim, o Thiago Goff e também a participação especial aí, né? Sempre de mais integrantes desta equipe, né, que tem um trabalho, sem dúvida alguma, muito importante e que está trazendo também os seus profissionais à tona nesta programação. Um deles é o Índio Brasil, que estará também participando conosco, o outro é o Otacílio, estará também interagindo conosco dentro da programação. Enfim, vamos atualizar todas estas informações. E começamos com a participação do Fernando Casarim. E a preocupação é justamente o que fazer com a questão do soja, né? Vamos ter antecipação de plantio, vamos ter 2 safras. É o que o produtor está preocupado e está querendo entender, Fernando. Seja muito bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Jefferson, bom dia demais integrantes aqui da mesa. Um bom dia especial ao amigo que está em nossa companhia. E realmente, estamos entrando já no mês de outubro, temos um cenário um pouco diferente do ano passado, em que nesse ano a semeadura do trigo se deu um pouco mais cedo. Também temos algumas áreas que tradicionalmente receberam o ano passado a cultura do trigo e esse ano ficou com a cultura da aveia. Então, dentro desse contexto, talvez a semeadura da cultura da soja em algumas áreas se inicie um pouquinho mais cedo. Então, a gente vai estar discutindo e trazendo algumas informações que estão relacionadas com a semeadura dessa cultura que é o carro-chefe aqui da nossa região. Verdade. Mestre Otacílio, está por aí também, Otacílio. Muitos temas a serem abordados. Bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, amigos da mesa e bom dia, amigos e clientes aí. Pois é, Jefferson, então aproveitar hoje aí para nós trocar algumas ideias aí referentes à época de plantio, que nem o Fernando comentou aí, né? Então, algumas cultivares aí para a gente deixar bem claro, né? Qual a melhor época de plantio de cada cultivar, né? E o importante é entender, Thiago Goff, que cada uma tem as suas peculiaridades e o produtor tem que entender o que mais se adequa à sua realidade, à sua terra, o tempo em que vai ser empregado, se vai ser agora, se vai ser mais tarde, enfim. Tem uma série de fatores que precisam ser levados em conta. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos colegas da mesa, em especial nossos clientes. Realmente, Jefferson, como o Fernando acabou de salientar já de início, um ano um pouco diferente, a gente está vivendo na cultura da soja esse ano, com um câmbio aí alto, e soja bem valorizada, se bem que também a questão dos insumos acabou sendo valorizada, mas é um ano um pouco diferente que a gente fala em termos de épocas de plantio principalmente. Ano passado, nosso plantio de soja na região, dá para se dizer de certa maneira que se começou no finalzinho de outubro para novembro em diante, né? E esse ano a gente está vendo que tem muitas áreas e que já foram até semeadas em alguns clientes maiores, né? Trocando o trigo, que estaria sendo plantado mais cedo, por soja, para tentar uma segunda safra de soja, como é feito no Paraná, né? Então a gente tem que estar um pouco mais atento à informação também, né? Para a gente também não acabar daqui a pouco querendo antecipar o plantio da soja de tal cultivar e não conseguir ter resposta nessa cultivar, ou seja, fazer 2 plantios e nenhum ser produtivo. Às vezes seria muito melhor nós apenas fazer um e ter uma boa colheita, uma boa safra aí com grande produtividade. Há um risco muito grande e é isso que o produtor tem que entender e que pode ser compartilhado. Agora tem que estar atento a todos os detalhes nesse momento, né? Isso mesmo, Jefferson. Isso se faz muito necessário. Nós estar bem atento aí à questão de época de plantio, principalmente de cada uma das cultivares aí que o produtor vai estar plantando, né? E o objetivo do programa de hoje, juntamente com o Fernando, o Tacílio aqui, é a gente estar fazendo aí uma pequena explanação sobre cada uma das cultivares de soja aí, falando-se a questão de ciclo, de época de plantio, de população, características aí referente a doenças também, que hoje se faz muito necessário aí na escolha de uma cultivar, né, Fernando? Realmente, Thiago, são fatores importantes que vão determinar o sucesso da lavoura, né? Então, são diversas situações aí que tem que levar em consideração no momento de escolher a cultivar e também na melhor área que ela pode ser alocada, considerando as peculiaridades de cada propriedade e também com relação à questão de população de plantas. É um fator que ano passado, principalmente, que choveu bastante, foi, juntamente com a questão da ocorrência de doenças, 2 dos principais fatores que contribuíram para a obtenção ou não de altos rendimentos. Como sugestão, passamos a fazer, então, a leitura de cada uma das cultivares com as suas peculiaridades, para que o produtor também possa, a partir desse momento, entender o que ele precisa atentar e como ele deve procurar essas cultivares.
então para nós começar a detalhar, a gente hoje trabalha com algumas linhas de sementes de marcas distintas, que são principalmente Nideira, Brasmax e Domário. Então a gente vai estar fazendo aí uma pequena explanação sobre essa. Então, começando com a marca Nideira, com as intactas aí, que são a soja resistente aí a alguns tipos de lagarta, né? Então a gente faz necessário aí, primeiramente da NS 5000 intacta, que é uma cultivar de ciclo rápido, ou seja, o produtor que pensa em plantar aí uma cultivar que seja rápido, em torno de 110, 115 dias aí de plantio a colheita, né? Então seria essa a cultivar para ser plantada. O plantio dela aí é recomendado para a nossa região aqui de 15 do 10 aí, a 20 do 11, que é as melhores épocas de plantio. Após isso já ela não tem esse desempenho. E a questão aí da população aí também, se trabalha com uma população mais alta, a gente fala em torno de 17 a 18 sementes por metro linear, espaçamento 45, né, Fernando? Que é o que o produtor vem trabalhando hoje, né? Tem uma alta capacidade produtiva aí, por ser uma cultivar rápida, por ser uma super precoce, né? Ele acaba tendo um elevado teto produtivo. Só como a gente sempre vem frisando, né? Cada ano é um ano, né? Então a gente também comenta que é uma cultivar aí para ser feita daqui a pouco uma abertura de plantio e uma abertura de colheita aí normalmente, né? Então o produtor tem que ficar bem atento. Questão aí de produtividade é bem produtiva devido a um alto peso de grão e também a questão de sanidade, que é muito interessante nessa cultivar aí hoje. 5445, então, praticamente é uma super precoce, né? Parecida com a 5000, como o Thiago comentou. Precisa, então, de uma área mais top da propriedade. Plantio dela quase uma 5000 também, abertura de plantio, de 10 a 15 de outubro aí, né? E o limite é 5 de novembro. Uma cultivar de em torno de 110 a 120 dias, aí um pouquinho mais tarde do que a 5000. População dela, então, se trabalha em torno de 14 sementes por metro, para sobrar 12, por ter uma excelente capacidade de engalhamento, né? E também tem um elevado peso de grão, né? Uma cultivar também com uma excelente sanidade, né? Então, é uma cultivar que se destaca também na parte de super precoce. Só complementando, Tarsilo, é uma cultivar com alto potencial produtivo, como tu comentaste, né? E também pode ser indicada para áreas de pivô, né? Reduzindo um pouco a população e colocando talvez 12 sementes por metro, você vai ter aí uma população otimizada aí para uma boa performance em pivô. Só lembrando, né, Fernando, essa questão a gente está falando sementes, então são sementes, para essas 14 sementes seria para ficar na faixa de 12 plantas por metro linear, né, para o produtor ficar bem ciente, quando a gente fala sementes é o que a gente tem que largar lá na lavoura. E também falando que essa semente a gente conversa, tem uma semente aí com no mínimo 90% de germinação, que é o que a gente se pede hoje. Justamente, Thiago, seguindo a sequência, a Nideira tem a cultivar 5727 IPRO, que é intacta também, assim como as outras duas anteriores. É uma cultivar de ciclo 5.7, com aproximadamente aí de 112 a 127 dias. Cultivar de ciclo indeterminado, sendo que a melhor época para a semeadura desta cultivar vai desde outubro até fim de novembro, podendo ser iniciada no fim do mês de outubro até fim do mês de novembro, sendo que a época preferencial dela é aproximada lá pelo dia 10 a 15 de novembro. Possui um sistema radicular melhor que a 5445, por exemplo, mais agressivo e mais estabelecido. Tem tolerância a fitóftora, ou seja, é um fungo de solo que o ano passado teve bastante problema aqui em algumas cultivares da nossa região, então é uma cultivar que se adapta bem até um pouco melhor em áreas um pouco mais compactadas. População segue a mesma lógica da 5445, de 14 a 15 sementes por metro linear. Acredito também que podemos salientar nessa cultivar, né, Fernando, que ela é lançamento para a próxima safra. A gente está apenas aqui divulgando ela no dia de hoje. Tem alguma coisa de semente para esse ano, mas é muito pouco. São poucas áreas de campo que estão sendo montadas para ver o potencial dela. Mas ela tem um potencial tão grande como a 5445 aí, das outras cultivares. Então, após a 5727, nós temos também então a Nideira 5959. Essa é já um pouco mais conhecida do pessoal. Foi a primeira intacta da Nideira a ser lançada quando começou a tecnologia IPRO, né, aqui no Brasil, né? Então, é uma cultivar aí, vamos dizer, mais rústica que nós teríamos hoje no mercado. Tem um alto poder de se adaptar aí na nossa região.
questão de acamamento é muito boa, ela não vai ter esse problema. A gente trabalha ela com bastante população, se trabalha hoje com 16 sementes por metro linear dela. E uma grande característica dela é que ela não tem questão da ramificação, ela é uma vara central principalmente, por isso ela leva bastante população aí. E um fator também que leva em conta ela, também juntamente com a 5.4 que a gente falou anteriormente, que foi esquecido, é uma grande característica de colocar a maior parte das vagens dela em 3º e 4º grãos, né? Então é uma característica muito positiva, o que torna ela muito produtiva no campo aí nessa questão. A melhor época de plantio dela, então, a gente pode começar aí metade de outubro em diante, se estender até dezembro aí adentro, que ela tem essa caixa aí que pode se alongar um pouco mais, diferentemente das outras cultivares, né? Então, o pessoal aí que tem uma área de baixa fertilidade ou que está meio assim, porque minha área não é boa, seria a cultivar indicada aí para se plantar nessas áreas, devido a esse alto poder dela, com baixa fertilidade, ela conseguir dar uma boa caixa produtiva. Além desse fator, Thiago, que tu comentaste acerca dela possuir 3 vagens por entrenó, também na 3ª ela possui um alto peso de 1.000 grãos, um grão bastante pesado. É uma cultivar que até nós comentávamos aí no escritório, né, que engana, né, Thiago? Tu vai olhar, tu acha que vai render uma coisa e na lavoura sai um pouco a mais sempre, né? Então uma cultivar aí que se adapta muito bem na nossa região e vai ter uma saída muito boa aqui, uma cultivar aí que vale a pena o pessoal investir e apostar. Bom, pessoal, então vamos passar para a próxima aqui, 6909 e Pro. Ela é o mesmo ciclo do antigo 5909, até hoje é plantado, antigo eu digo RR, né? E o 6909 é o em Pro, que seria intacta. Melhor época, então, é de 25 de outubro em diante e o mês inteiro de novembro. Se trabalhar também em torno de 14 sementes por metro, é uma cultivar que exige muito a fertilidade, né? De preferência, a melhor área também para se trabalhar, é indeterminada. O ciclo dela é em torno de 118 a 145 dias, aí, né? E tem um alto potencial de produtividade. Uma característica importante, até mesmo antes o Fernando comentou ali sobre a resistência à fitófora, né? Então essa tem 3 raças de fitófora que ela é resistente. Então é uma cultivar bem interessante para nós aí e acredito eu que seria uma grande alternativa aí para substituir o 5909 em ciclo. Essa cultivar que o Tacílio mencionou é uma cultivar também de lançamento da nideira, lançamento comercial. Esse ano, uma cultivar que promete muito, principalmente com relação a potencial produtivo, associado também com estabilidade. É uma cultivar que tem a capacidade também de se adaptar em diversos tipos de solo, porém, se conseguir alocar ela na melhor área, ela vai ter um rendimento extraordinário, desde que seja atendido sua necessidade hídrica. É uma cultivar que possui um bom engalhamento, então não precisa adensar muito, como o Tacílio falou, em torno de 14 sementes por metro. Também pode ser alocado em pivô em função do seu alto potencial de rendimento. E tem um diferencial que eu gostaria de destacar aqui, que é a resistência às 3 raças de Phytophthora. Ou seja, a Phytophthora é um fungo que sobrevive no solo e causa doença no sistema radicular. Não tem muito controle, tem que fazer rotação de cultura para diminuir o inóculo e utilizar cultivares que têm uma determinada resistência. Em casos que áreas que já saiba que se tem um histórico de Phytophthora, o 6909 surge como uma alternativa excelente ali em função dessa resistência a 3 raças. Fernando, apenas para nós passar um exemplo mais prático, é a cultura plantada, ele plantou soja, a planta já está com palma de altura e essa planta começa a amarelar e se entregar e ela morre, ou seja, ela morre no meio aí da lavoura aí. Então essa é a tal da fitófora que acaba atingindo só apenas para o produtor ser lembrado do que ela faz hoje no meio da cultura. O ano passado, inclusive, né, Thiago, tivemos diversos materiais aí que são suscetíveis a esse fungo. No começo ali os produtores ficavam um pouco até apavorados aí com o andamento da lavoura, né? Mas a sorte que ainda eram cultivares que tinham um bom índice de engalhamento e aquela população que não sobreviveu, né? Ainda deu para dar uma recompensada e ainda assim produziu bem. Mas é um fator aí que tem que cuidar, que tem que analisar e escolher talvez cultivares um pouco mais resistentes. Fechando o portfólio da nideira, né? Temos a única cultivar que não é intacta, ou seja, somente RR, que restou para os produtores realizarem a sua semeadura, que é a tradicional 5909, uma cultivar que está há anos já no mercado, que consegue aliar estabilidade e potencial produtivo, ou seja, no ano que chove bem, ela produz bem, e no ano que ocorre alguma estiagem, ela tem uma determinada rusticidade que ainda assim permite tirar um rendimento um pouco maior que
as demais cultivares geralmente. É uma cultivar aí de ciclo 6.2, ou seja, vai ficar na lavoura aí em torno de 120 até 125, 28 dias, dependendo das condições ambientais. Uma cultivar que tem um bom índice de engalhamento, ou seja, não precisa adensar muito, então produtores podem utilizar aí aproximadamente 14 sementes por metro, a fim de que fique 12 plantas por metro linear no espaçamento de 45. É uma cultivar que está há bastante tempo no mercado, surge também como alternativa para ser realizado o refúgio das cultivares intacta e, na minha opinião, aí das cultivares RR que restou, talvez seja uma das melhores alternativas aí para alocar na nossa região. Questão de época de semeadura é muito ampla, podendo ser alocada desde o final do mês de outubro, a época preferencial dela é o mês de novembro, podendo ser semeada inclusive na safrinha de soja, ou seja, até meados aí de janeiro. Realmente, Fernando, essa RR é uma das cultivares aí, eu acho, dá para se dizer, de mais plantados aí até na região, né, devido à sua estabilidade. É como a gente falava em 1240, um material muito estável, então nós temos ela, 5909, que também é muito estável. Mas nós fazendo aqui um fechamento entre as intactas da nideira e a RR, hoje a gente pode deixar bem claro aqui com o produtor. O produtor que está em dúvida numa área, tem uma área um pouco mais de baixa fertilidade, tem um pouco de medo de plantar, então a gente hoje recomenda 5959 e a 5909 para plantio aí de áreas que são um pouco mais de baixa fertilidade ou mais apanhadas de certa maneira. E na questão de alta fertilidade para grandes potenciais produtivos, então alocar 5445, 57 e 69 e a 5000, que são cultivares que são muito mais exigentes aí em fertilidade e água e demais componentes nutricionais, né? Então o produtor hoje pode ter essa relação aí para fazer suas áreas de plantio. Dando sequência aqui nas cultivares que a gente vinha abordando, a gente acabou saindo das nideiras aqui, então a gente vai entrar nas Dalmário agora, que são as cultivares aí de genética argentina, né, que a gente vinha trabalhando aí e também hoje estão no mercado. Então eu vou começar frisando aí a 5958, que é uma cultivar aí de ciclo médio aí, que seria um 5.9, o ciclo dela em torno de 125, no máximo 130 dias, né? É uma cultivar que apresenta um alto poder de ramificação e também muito exigente de fertilidade. Então tem que botar numa área boa de fertilidade. Além da questão também dela ser resistente a algumas raças de fitófora. Essa também é uma cultivar muito parecida com a 69 da nideira, onde ela também é resistente à fitófora inicialmente. Então o produtor vai trabalhar com ela em torno de 13 sementes por metro linear, né? Ou seja, é uma cultivar que não tolera muita população devido ao poder de engalhamento. E a questão de sanidade, ela apresenta uma alta sanidade aí também no controle das principais doenças aí fúngicas que atacam, né? Então é uma cultivar bem produtiva mesmo, como as demais acima que a gente comentou, e o produtor pode estar fazendo. Só o que se pede é uma área com alta fertilidade, que ela vai ter uma melhor resposta produtiva nessa ocasião. Bom, Thiago, então, dando sequência aí, vamos ter uma variedade aqui, a 6458, né, e Pro também, Dalmário, intacta, uma variedade de porte médio, o grupo de maturação é um 6.0, indeterminado, a exigência dela é alta fertilidade, né, e ela tem o destaque, assim, da estabilidade e produtividade, e alto potencial de ramificação, né, então é uma cultivar que se destaca bastante, né, nessa parte de produtividade. E a reação a doenças, então, ela é bem sadia, de sanidade ótima, né, em relação a algumas, né, que a gente tem notado ao campo aí, que tem deixado a desejar, né. Então, acredito eu que seria mais uma variedade aí para a gente conhecer, né, que tem a oportunidade de comprar aí para conhecer um pouco dessa variedade. Acredito eu que não vai se arrepender. Dois fatores importantes, Otacílio, a se ressaltar nessa cultivar. É a questão que ela tem um bom índice de engalhamento, então não precisa adensar muito. Deve-se trabalhar ali em torno de 12 sementes por metro. E outro fator importante que é uma cultivar suscetível sim à fitóftora. Tivemos bastante problema com ela no passado, mas é uma cultivar que produz, tem um alto potencial produtivo. Então, descartando esse fator aí de fitóftora, pode ser sim uma cultivar interessante a ser alocada em alguma área. Dando sequência e fechando o portfólio da Dalmário, temos a Dalmário 65, 63 e Pro, cultivar intacta também.
É um ciclo um pouco maior que as outras duas, que foi salientado anteriormente. O ciclo 6.3 vai dar em torno aí de uns 130 dias, vai ficar na lavoura essa cultivar. É uma cultivar que possui um alto índice de ramificação, de engalhamento, ou seja, tem que cuidar muito da questão de população, não dá para adensar muito, senão corre risco inclusive de acamamento. Cultivar aí para ser alocado no máximo aí 12 sementes por metro linear no espaçamento 45. É uma cultivar com alta exigência à fertilidade, porém ela é muito estável. Quando ocorre alguma estiagem, ela aguenta também e produz relativamente bem. Tem que cuidar também a questão de doenças radiculares, principalmente fitóftora, ela é suscetível, então tem que também ter cuidado com relação à área que vai ser alocada essa cultivar, evitando, portanto, áreas compactadas. Isso mesmo, Fernanda, já fazendo um fechamento das 3 cultivares Dom Mário, né? Então a gente pode dizer que se o produtor estiver interessado em plantar uma Dom Mário, se ele tiver problema de fitófora, trabalha com a 59, 58, que ele vai ter esse controle de fitófora inicial. E onde ele não tem problema de fitófora, que é uma área de rotação e assim por diante, pode trabalhar com a 6458 e a 6563. Mas um destaque grande nós temos que fazer aqui, Fernando, é que as Dom Márias não toleram alta população, como você falou, né? São cultivares que você tem que trabalhar com uma população menor na semeadura, devido aí, senão ele pode ocasionar o acamamento, devido ao engalhamento dessas cultivares, né? Então a gente faz esse ressalto para o produtor, são cultivares extremamente produtivas, com ciclos aí que vão variar de 120 a 145 dias, né, entre essas 3 cultivares, né? Então o produtor também estará bem servido. Mas, porém, a gente deixa esse ressalto, tem que cuidar da questão de fitófora na 6458 e na 65, e a questão da 5958, então, ela é bem mais resistente então, a essas raças de fitófora aí no campo. Seguindo aqui com a questão das cultivares de soja, agora já entrando no portfólio da Brasmax, outra empresa aí que entrou forte no mercado de soja e tem cultivares muito boas aí que podem ser alocadas em diversas propriedades. Iniciando aqui por ciclo, né, temos a cultivar ativa, não é intacta, uma cultivar somente RR, já bastante conhecida ali pelos produtores, porém uma cultivar com aspectos técnicos muito importantes que devem ser consideradas. Primeiramente é uma cultivar de ciclo precoce, ela é bastante rápida, ciclo 5.6, vai dar em torno aí talvez de 115 dias, alta exigência à fertilidade, ou seja, não é qualquer área que pode receber essa cultivar, o bom alocar ela em uma área com boa fertilidade, é uma cultivar que tem uma época de plantio bastante definida, ou seja, no início do mês de novembro até no máximo aí 10, 15 de novembro. Não antes e nem depois, em função de ser uma cultivar de ciclo determinado, ou seja, a partir de quando ela começa a florescer, ela para o crescimento vegetativo, ou seja, não cresce mais em altura. Então, se você alocar ela muito antes do seu período recomendado, ela vai crescer pouco, e se colocar muito depois, também. E isso vai refletir na produção posteriormente. Outro fator importante é que tem um baixo índice de ramificação, ou seja, dá uma vara ereta, praticamente sem galhos. Então tem que adensar bastante essa cultivar em torno aí de 18 a 20 sementes por metro linear, se pensando em espaçamento de 45 centímetros. É uma cultivar também, Fernanda, que 2012, 2013 acabou ganhando o concurso do SESB, né, de produtividade, né, onde atingiu mais de 110 sacos por hectare no ano, né? Então foi uma das cultivares ainda que o pessoal recomenda hoje também para plantio em pivôs, né, quem não quer investir na tecnologia intacta. Então seria uma das cultivares mais recomendadas para áreas de pivô também, devido a essa alta caixa produtiva dela. Mas como a gente falou, o Fernando frisou muito bem, tem que ser bem povoada e tem que ter bastante comida nas cultivar. Então ela vai potencializar o seu potencial produtivo aí. Bom, então falando agora de Tornado, então uma RR aí, é o grupo de maturação 6.2, exigente também em fertilidade, com alto teto produtivo, né? Alto índice de ramificação, bom comportamento também em várzea, né? Quem tem área de várzea aí é um material que vai bem. A época de semeadura dele fica em torno de 25 de outubro aí, até dia 30 de novembro aí é a época recomendada dele. Trabalhar ele em torno de 12 plantas por metro aí, né? Pelo potencial de engalhamento dele, né? Também uma característica importante aqui do Tornado é que ele tem uma moderada resistência à podridão radicular e de fitófora, que nem nós tínhamos comentado anteriormente em algumas outras variedades ali. Então, esse seria algumas características então do Tornado, né? É uma cultivar então que tem
grandes características aí de produção, né? Um material bem estável e de alto teto produtivo. Então é um material muito interessante de se trabalhar. Também um material que é muito plantado e eu acredito que é um dos mais antigos que nós temos aqui na linha hoje da Brasmax, que era a antiga Dom Mário aí, na época, que é a Magma, que é um ciclo aí de 6.2 aí, né? Que foi, eu acho, uma das desbravadoras aqui na região ainda, quando se começou o início dos plantios das Brasmax, né? Então, a época de recomendação dela vai de 25 de outubro até final de novembro para plantio. É uma cultivar para ser colocada em áreas que são um pouco mais apanhadas, talvez. O produtor tem uma área que é de baixa fertilidade, seria uma cultivar que estaria se adaptando melhor nessas situações aí. O produtor tem que cuidar um pouco na questão de acamamento, né, para não abusar na população. A gente pede que se trabalhe em torno aí de 13 sementes por metro linear aí. E além de tudo, o produtor também pode contar com ela devido aí a uma condição adversa. É uma das cultivares que mais vai dar respostas em produção aí na sua lavoura, principalmente se falando em clima, por ter a capacidade de manter o potencial produtivo dela em uma condição de estresse hídrico. Seguindo ainda no portfólio da Brasmax, agora entrando na linha intacta, né, temos 2 cultivares a serem destacadas. Primeiramente, a cultivar Vanguarda, uma cultivar aí de ciclo 6.0, vai dar em torno aí de 120, 128 dias, dependendo das condições ambientais, tem uma exigência moderada à fertilidade e é uma cultivar que também possui um bom índice de engalhamento, então não se deve adensar muito. Procurar trabalhar aí com aproximadamente 12 sementes por metro. Outro fator a ser destacado dessa cultivar é que ela também é suscetível a doenças radiculares, cuidar muito a área que aloca essa cultivar, evitando sempre áreas compactadas. Questão de época de semeadura, época preferencial, mês de novembro, 1º de novembro até dia 30 de novembro. Uma cultivar aí com alto potencial produtivo, desde que atendida às suas peculiaridades e necessidades quanto à questão de fertilidade e também a necessidade hídrica. Então, para nós fechar aí com as cultivares da Brasmax, você falando agora na 7166 ou Ponta, como a gente conhece o nome, cada cultivar tem um nome comercial, né? Então, no caso, a Ponta é o nome comercial que a gente trabalha na 7166, né? Então, ela é uma cultivar aí que nós temos aí uma janela maior de plantio dela, onde a gente consegue alocar ela até na própria safrinha, onde no último ano, última safra aí, nós tivemos grandes resultados com ela, né? É uma cultivar que se trabalha aí no plantio do cedo aí em torno de 12 a 13 sementes no máximo por metro quadrado e na safrinha você consegue chegar aí a 17, 18 sementes por metro linear aí sem problema, né? Então é uma cultivar bem produtiva, tem uma questão de resistência também aí, a questão de fitófora também, ela é bem resistente e com alto potencial produtivo. Ela é uma cultivar aí que a gente consegue ter aí um ganho de produtividade muito bom com ela devido a sua estabilidade no campo. E ela é muito parecida com a antiga potência que a gente tinha hoje. Ela é basicamente uma substituição da BMX Potência que hoje está começando a deixar de lado, né? Então o produtor pode investir nela que também vai ter um grande resultado. Fazendo um fechamento aí das cultivares Brasmax, ela possui um portfólio bom realmente, com escalonamento e semeadura, com cultivares capazes de atender a diversas necessidades aí do produtor, desde ciclo precoce, no caso do Ativa, até ciclo mais tardio, no caso do Ponto. Também com cultivares RR e cultivares intactas. Geralmente são cultivares que têm um bom índice de engalhamento, com exceção do Ativa, e cultivares com alto potencial produtivo e também com uma boa estabilidade. Também gostaria de comentar um detalhe aqui, não sei se o pessoal percebeu em casa, mas é que está sobrando pouca cultivar RR para ser semeado nas suas respectivas propriedades. Ou seja, as empresas estão investindo tecnologia em cultivares intacta que possuem resistência ao complexo de lagartas que são consideradas pragas aqui na nossa região. Então tem que ficar atento também a isso, né, Tiago? E, na minha opinião, os produtores devem a cada ano testar alguma cultivar diferente, contando já com a tecnologia intacta, pois é o que vai sobrar no mercado e é o que as empresas vão apostar. E se estão apostando é porque o produtor vai ter retorno econômico com isso também. Com certeza, Fernando, essa é uma questão bem importante que a gente está trabalhando já com o nosso cliente. Essas cultivares novas que estão vindo toda com uma bagagem de biotecnologia em cima, que no caso é a tecnologia intacta, né? No soja, o refúgio, que o pessoal está pedindo é 20%.
Então, basicamente, 80% da plataforma vai vir com intacta e os outros 20% vai ser cultivares RR. Ou dá para se dizer, de maneira geral, como a nindeira. A nindeira hoje está com uma plataforma, por exemplo, de 5 cultivares intacta e uma RR para fazer o refúgio, né? Então é mais ou menos nesse sentido que está indo. Vai ser a mesma coisa no milho, né? Hoje a gente trabalha com 10% de refúgio no milho, então a soja também está indo para o mesmo caminho. E além de tudo, está levando uma bagagem de biotecnologia e bagagem produtiva, onde a gente pôde visualizar nessa última safra no campo, onde nós conseguimos aí em áreas aí passar de 90 sacas por hectare em áreas de boa fertilidade com esses cultivares intactos. Então o produtor aí, eu acredito que pode fazer esse investimento, que ele vai ser um investimento rentável e sustentável na sua propriedade. E é importante, Tiago, também nós lembrarmos que muitos produtores ainda têm a característica de tentar salvar sementes, levando em consideração ter plantado já alguma dessas variedades no ano anterior. É ano que não dá para arriscar, não dá para correr risco, tem que fazer um investimento correto. Então, deixa para salvar semente num ano que está mais tranquilo, né? Com certeza, Jefferson. Essa é uma questão que preocupa bastante a gente. Até a gente acabou não frisando muito no Informativo AgriCenter, mas eu e o Luiz Gustavo, a gente participou de uma palestra, um bate-papo entre 18 pessoas em Não Me Toque, com o professor Zimmer, um professor de Pelotas, que ele veio abordar a questão de sementes, juntamente com nós, a questão de tratamento industrial e também a questão da qualidade da semente. Então, o professor lá ele chamou muito a atenção nossa aquele dia que ele trouxe resultados da universidade de 620 ensaios realizados, não ensaios pequenos, mas em grandes lavouras acompanhadas, onde foram feitas a questão de semente salva e a semente que foi produzida aí numa sementeira de qualidade para o plantio. E se chegou num resultado final, Jefferson, que cada, por exemplo, 1,5 ponto de vigor que a semente perde, nós perdemos de produzir uma saca de soja por hectare. Ou seja, se nós abaixar de 90% de vigor aí na semente normalmente, que é o dado que todo mundo quer buscar hoje, nós acabamos começando a perder produtividade. E o professor deixou bem claro que, principalmente, o produtor, ele, às vezes, além de salvar a semente em casa, ele não manda fazer um teste de germinação, um teste de vigor da sua semente que está em casa. E o tratamento não é o mesmo também, né? Com certeza, acaba mudando, né? Então o que a gente se refere é que normalmente a gente cuida da germinação, mas o que importa mesmo, que a gente tem que ter plantas estáveis é o vigor, que é o vigor que a gente vai ter todas as plantas uniformes na mesma situação, com a mesma produtividade. Às vezes o produtor entra no meio da lavoura, ele encontra 3 plantas que estão bem engalhadas, com alta capacidade de vagens, bastante grãos, e no lado já tem uma planta raquítica, que a gente costuma dizer, que é uma planta que está lá com 3, 4, 5, no máximo 10 vagens, né? Onde que essa planta deveria estar no mínimo entre 30 e 35 vagens, que é o que a gente procura hoje, né, Fernando? Então, é uma característica muito importante para o produtor também cuidar para a safra. Realmente, Tiago, essa questão do vigor é um fator importantíssimo na questão de emergência e estabilidade da cultura da soja. Saliento aqui que, para se verificar o vigor numa semente, o melhor teste ainda é o de laboratório. Aquele canto que os produtores separam para semear sua semente e verificar a germinação serve quase somente para verificar a germinação. O vigor é difícil de quantificar, pois você não vai ter o acompanhamento ali da lavoura ou dessa pequena área para ver se os cultivares vão se desenvolver todas de maneiras iguais e vigorosas. Então, o conselho aqui é que se faça também, paralelo a esse teste aí na prática, ali, se faça também o teste de laboratório a fim de verificar essa questão do vigor. Teste bem, Fernando, que o teste hoje, até para o produtor ficar sabendo, entre germinação e vigor, ele custa em torno de R$60 por cultivar, né? Então, R$60 eu acredito que não é um valor significativo para nós estar botando uma semente de qualidade no campo. Às vezes a gente sabe que o produtor tem uma semente de alta qualidade em casa, também não podemos desmerecer isso, mas é importante ser feito pelo menos esse teste para ele conhecer o que ele está botando na sua lavoura. Depois de semear, se der problema, não tem mais o que fazer, já foi. Então a gente tem que ter esse cuidado, e o produtor, a gente apenas pede que ele cuide, para que, como a gente falou, o soja está num valor alto esse ano, e nós não queremos ver aquela lavoura furada, depois faltando plantas ou não conseguindo produzir o que a gente vem buscando cada ano. E depois de abordarmos, Tiago, essa questão que é tão importante, que é o cuidado com o salvamento de sementes, nós temos que ter uma outra atenção, que é para a dessecação da lavoura do trigo agora. O produtor tem que ter atenção também nesse momento, né? Com certeza, Jefferson.
Para nós fazer um bom plantio, uma boa semeadura dessas cultivares aí que a gente salientou, que tem esses altos tetos produtivos, a gente tem que estar com a lavoura limpa, fazer um manejo adequado aí antes de plantio, para nós não ter o problema aí de plantas daninhas principalmente. Mas a gente vem se preocupando agora num assunto que a gente quer conversar e compartilhar com o produtor também, né, Fernando? É a questão aí das dessecações de trigo, onde a gente viu que tem bastante clientes que estão querendo dessecar trigo com Roundup ou outros produtos, né? Então a gente quer frisar aqui, né, Fernando, que nós temos um pequeno impasse onde glifosato não pode ser utilizado para dessecar trigo, né, para colheita, né? Então a gente queria deixar para o nosso amigo produtor que não faça isso. Teve uma reunião em Passo Fundo na última semana, onde parece que vai ter uma fiscalização em todas as empresas devido à questão da dessecação com glifosato. Realmente, Thiago, é uma questão importante a ser abordada aqui no programa. Primeiro porque esse ano as lavouras estão bastante disparelhas. Existem manchas que estão secas na lavoura e logo do lado aí praticamente manchas com a cultura ainda verde. Mas é importante destacar essa questão do glifosato. É um produto sistêmico aplicado sobre a área foliar, vai direto, entra na planta, transloca na mesma, vai para o sistema radicular e sobe, vai reto para o grão. E grão, o trigo, o principal destino dele é para alimentação humana, então se o produtor fizer isso, ele vai estar colocando na mesa aí de uma população considerável trigo contaminado, que vai ser altamente prejudicial à saúde. Sem falar que o glifosato também baixa a qualidade industrial do trigo. Aquelas propriedades que os moinhos querem, principalmente na questão de 2 fatores, que é a questão do W, que é a força de glúten, e a estabilidade, que é medida por um aparelho chamado farinógrafo. O glifosato, na verdade, vai prejudicar o produtor no fim das contas. Sem contar que é uma questão ética também, né, Thiago? É complicado alocar um produto aí numa cultura que vai direto para a alimentação humana, tem que ter também essa responsabilidade e os produtores devem ficar atentos a isso e jamais aplicar glifosato para dessecar a cultura do trigo. E as empresas que hoje estão recebendo o produto estão se precavendo, estão fazendo a análise carga por carga para ter também essa garantia, porque isso traz responsabilidades, inclusive penais, logo à frente, né? Com certeza, Jefferson. A preocupação que a gente está passando aqui através do Informativo AgriCenter é a preocupação que a gente está tendo na empresa, porque daqui a pouco, se chegar uma fiscalização na empresa e lacrar um silo, quem vai estar perdendo é a empresa. O produtor vai chegar lá, não, eu quero receber meu trigo, quero isso, quero aquilo, né? Então a gente está ressaltando o produtor para ter um cuidado nisso, que hoje existem produtos que podem ser usados, que é no caso, né, Fernando, o glufosinato de amônio, que é Finale, e também alguma coisa de paraquat ainda que pode ser usado para dessecação do trigo. Por quê? São produtos que não vão interagir no grão do trigo, apenas na parte da membrana foliar da planta. Então o produtor pode fazer isso, mas o que a gente pede é que não se use o glifosato nessas áreas. Ano passado a gente já acabou guardando uma amostrinha das cargas que a gente recebeu. Esse ano provavelmente, não sei se vai ser de 100%, mas a gente vai estar fazendo algumas amostras para estar segurando para bem de futuramente chegar a algum problema num silo, a gente ter onde mandar analisar essas amostras. A gente vai saber, por exemplo, quem que foi que usou glifosato em cima das áreas, né? Então, aí por diante já é um outro rumo de história que se começa, né? Então, a gente pede para o produtor encarecidamente, né, não faça uso de glifosato sobre a cultura do trigo, e a gente pode estar sendo penalizado futuramente. Aí, daqui a pouco, pode cair preço de trigo, o produtor estaria vendendo hoje um trigo na faixa de R$30, R$32, e pode baixar muito o preço aí, porque os moinhos não pagam. Este é o Informativo AgriCenter nesta manhã de sábado, hoje dia 3 de outubro do ano de 2015. E nós vamos agora um bate-papo com o Índio Brasil, analista de mercado da corretora Solo de Juí. Afinal de contas, nós precisamos entender um pouco mais desse cenário, desse mercado internacional que está aí nos trazendo tantos desafios, né, Índio? E o que nós precisamos nesse momento é entender o quanto tudo isso está refletindo, não só na cultura do soja, mas também do milho e do trigo. Para o soja, num primeiro momento, como foi essa semana, como está sendo o desafio do produtor, Índio? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBRI, do Informativo AgriCenter. Jefferson, essa semana tivemos uma semana sem grandes novidades no mercado internacional. No mercado da soja, nós tivemos um relatório na quarta-feira, onde trouxe os estoques trimestrais americanos, sem grandes alterações. A única novidade nesse relatório é que
o USDA voltou a informar o volume de esmagamento de soja no mercado americano, que desde 2011 ele não informava, mas não agregou grandes informações do que se imaginava no relatório, um relatório bastante neutro. No mercado da soja, a notícia que se tem, ou as novas informações, é referente à evolução da colheita americana. Essa semana nós perdemos mais ou menos 25 centos de dólar nas cotações em Chicago, em função de que a soja americana está agora chegando nas indústrias, a soja nova, e chegando nos portos americanos. Nós deveremos ter no relatório de evolução de colheita na segunda-feira um volume já de 30% da safra nova americana colhida. E com isso já está suficientemente abastecido as indústrias americanas e também os portos para exportação. Teoricamente, isso tende a diminuir a pressão sobre a soja brasileira e pode acabar refletindo em cima dos prêmios pagos sobre a soja brasileira na exportação. Historicamente, se diz, Jefferson, que a partir de outubro a soja passa a não ser mais interessante na exportação e passa a ser interessante para as indústrias esmagadoras. Isso é uma meia-verdade. Na realidade, não é que passa a ser interessante para as indústrias esmagadoras, apenas deixa de ser interessante para a exportação, em função da entrada da safra nova americana. Então, no mercado da soja, a gente projeta que teremos um outubro bastante calmo, como historicamente o é pela entrada da safra americana. E na questão do milho, Índio, como tudo isso se reflete, hein? Para o mercado de milho, a semana também foi uma semana de bastante calmaria, também pela entrada da safra americana, que está entrando forte, com rendimentos bons. Nós tivemos ainda bons preços em função da taxa de câmbio para o milho do Centro-Oeste, exportação em Paranaguá, Santos e Taquatiara. Tivemos preços bons ainda, mantendo firme. O Brasil deve, esse ano, bater recorde histórico de exportação de milho, o que é bom, porque vai enxugar um pouco os estoques e garante para o produtor gaúcho, quando colher a safra de verão, uma remuneração melhor pelo seu milho. O câmbio, toda a correção do câmbio será repassada para o milho por essa demanda de exportação. O milho americano tem uma menor entrada para a Ásia, ele vai ficar muito mais focado para a produção de açúcar de milho, de xarope de milho nos Estados Unidos e para etanol, que é tradicional no mercado americano, e o milho brasileiro vai continuar indo para a Ásia no ritmo forte. Provavelmente nós deveremos ter um pouco de exportação aqui em Rio Grande também, embora a safra gaúcha seja menor, e depois o mercado vai ficar nominal para a indústria de carne. O Rio Grande do Sul é deficitário em milho, ele produz menos do que consome. Mas acontece que na colheita, como há muita pressão de venda, acaba tendo que exportar. A gente espera ter exportação e, com certeza absoluta, mantendo a atual taxa de câmbio, nós teremos preços na colheita superiores até aos preços que estamos visualizando no balcão. O produtor teve bom momento de fixação quando estava comprando os insumos e provavelmente terá preços iguais ou até um pouco superiores quando da colheita, mantendo essa taxa de câmbio. Então o cenário para o milho é um cenário que eu diria que, se não é o melhor dos mundos, mas pelo menos ele é lucrativo. Agora, se é bem verdade que o mercado de soja e milho preocupam, o trigo então nem se fala, né? E como foi essa semana para o trigo, hein, Índio? No mercado de trigo tivemos uma semana que foi marcada pelo começo da colheita aqui no Rio Grande do Sul. Algumas regiões que compreendem desde Itaqui, na fronteira oeste, subindo em direção a Tenente Portela, na calha do Rio Uruguai, todas as regiões colhendo. Esse primeiro trigo, que é um trigo que não sofreu com a geada, está apresentando uma qualidade boa, ainda inferior a trigos importados, é verdade, inferior a trigo paraguaio, inferior a trigo argentino, mas de boa qualidade. O que nos leva a crer que poderá, provavelmente, haver um maior aproveitamento desse trigo pela indústria moageira do Rio Grande do Sul do que foi o trigo de 2014, que foi um trigo muito ruim por causa dos problemas de clima. É precoce falar ainda, afirmar essa questão do uso do trigo, porque temos aí 3% da área do Rio Grande do Sul apenas colhida e é muito cedo para falar. A gente depende do que a chuva vai fazer nos próximos dias ou não fazer, torcemos que não faça nenhum estrago, mas trigo é muito sensível e a gente tem que ficar atento. O mercado de trigo provavelmente vai ser a indústria moageira gaúcha, talvez alguma coisa para Santa Catarina, e um bom volume para os moinhos do Norte e Nordeste via navegação de cabotagem. O trigo gaúcho vai ser o trigo mais em conta ou com a melhor relação custo-benefício para os moinhos do Nordeste do que todos os outros trigos, do que trigo argentino, paraguaio, uruguaio, americano, e isso deve
Eu estimo que talvez levar 400 mil toneladas, talvez um pouquinho mais, de trigo gaúcho para o norte e nordeste até março, antes dos portos se ocuparem com a soja. Esses embarques devem começar em novembro, deve se estender em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e vai garantir uma boa liquidez para o produtor. Essa arrancada de safra, ela é um pouco mais complexa, porque o trigo novo não dá para moer direto, então são comprados pequenos volumes da mão para a boca, mas a partir do momento que abre esses negócios nos portos aí para cabotagem, deve levar um pouquinho mais de volume de trigo para fora. Não vejo possibilidade nesse momento de exportação para o trigo gaúcho, porque o mercado mundial de trigo está com uma oferta bastante larga e o trigo gaúcho não é competitivo de preço, ou o preço que está se pagando no interior para os moinhos não é competitivo na exportação. Para a gente fazer exportação, teria que o preço vir muito abaixo do que os moinhos pagam no interior. Imagino que o produtor não vai vender nos níveis que precisa para exportação. Se eventualmente tivermos um volume grande de triguilho ou que a chuva estrague muito o trigo, teremos mercado para trigo de exportação, exemplo do ano passado, com preços um pouco melhores do que o ano passado pela correção do dólar e não pela correção do trigo. Repito, o trigo no mercado mundial vale esse ano menos do que valia ano passado, mas pela correção do câmbio o trigo de ração valerá um pouco mais. Então, as expectativas que a gente tem no mercado de trigo nesse momento são de que teremos liquidez. Talvez a liquidez não no pronto da colheita, mas até o final do ano, até a passagem do ano, o produtor poderá vender bons volumes de trigo, enfim, fazer o seu fluxo de caixa de final de ano para atender suas necessidades. No que diz respeito à questão de câmbio, nós tivemos uma semana de oscilações em que a cotação média do dólar ficou em R$4, oscilando um pouco acima e um pouco abaixo, dependendo do humor dos investidores em face ao desdobramento da nossa crise política. Nesse momento, para o câmbio, o maior problema é a crise política do que a econômica. Obviamente que nós temos problemas no cenário econômico, vide principalmente o endividamento da Petrobras e as suas interações com outros mercados, principalmente com bancos, principalmente com o Banco do Brasil e Caixa Federal, que são grandes financiadores da Petrobras. A Bolsa Bovespa essa semana bateu 11 mil pontos, que é um nível, 11 mil pontos em dólar, que é o nível mais baixo do que o pré-crise de 2008, do subprime americano. Ou seja, nós temos um fundo econômico e que não consegue ter uma reação pelo político. E esse desdobramento político me parece um tanto quanto conturbado ainda, o que nos leva a crer que teremos, pelo menos em outubro, ainda um cenário de depreciação do real frente ao dólar. Então a gente trabalha com uma ideia de uma taxa de câmbio talvez média no mês aí na casa dos R$4, e esse câmbio vai ajudar o produtor a vender melhor aí o restante de soja que ele tem e o trigo que entra. Vamos aguardar o desenvolvimento da colheita do trigo para a próxima semana e torcer que o tempo nos ajude. Índio Brasil, analista de mercado da corretora Solo de Juí. Um abraço, Índio. Muito obrigado pela parceria de sempre, pelas informações preciosas. Uma excelente semana a todos nós, viu? Desejo a todos um bom dia e um bom final de semana. Este é o Informativo AgriCenter, o informativo do seu parceiro no agronegócio. Ouvimos aí o Índio Brasil, analista de mercado da corretora Solo de Juí, também trazendo um panorama de tudo isso que está acontecendo na economia do nosso país e o que se espera desse novo momento, sem dúvida alguma, com todos os seus desafios. Nós vamos com ele, chegando ao final de mais um informativo aqui pela Rádio Sociedade Seberi, a emissora que vai mais longe para ficar bem perto de cada um dos senhores e senhoras. Vamos encerrando o programa de hoje, sempre sob a coordenação de Maurício Zanetti e a direção geral de Luiz Paulo Barbieri. Nós voltamos no próximo sábado, neste mesmo horário. Fica aí para encerrar a música galponeira do estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos, saúde, sucesso, um bom final de semana e até a semana que vem, porque Deus assim o quer. Quando eu saio a cavalo montado no meu baio, cortando
gaita na garupa, pois eu a sempre tenho, ou dizendo que saio, só não sei é quando venho. Atravesso as canhadas só na marcha troteada e numa boa sombra, pois eu faço a cesteada. Eu abro a minha gaita e dou uma cantada, de coxilha em coxilha, só se ouve a toada. E quando é de tardinha que o sol já vai entrando na casa de um fazendeiro, eu vou me aproximando. Com licença, moçada, de longe eu vou gritando, é o cancioneiro das coxilhas que aqui já vai chegando. E quando os galos cantam no romper da madrugada, lidando na mangueira junto com a pionada, tomando um bom amargo no baile eu jogo encilha, e alegre seres pede o cancioneiro das coxilhas.